Caríssimos alunos e caríssimas alunas do curso de Precificação de Produtos e Serviços. Este é o vídeo de encerramento desse curso, né? Inicialmente, para cada um dos 5 cursos, né, da série, né, disponibilizada na EAD plataforma, eu gravei um vídeo, pelo menos um vídeo de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão, né? Em algum outro eu gravei um vídeo adicional, né? E conforme a necessidade posso gravar mais vídeos no decorrer do desenvolvimento do curso, além dos vídeos do YouTube que não são gravados por mim, são selecionados criteriosamente de professores, né, especializados, né, nas temáticas, né, chave, né, desses cursos, né? E os materiais também são criteriosamente produzidos, né, grande parte por mim e outros materiais por outros professores, né, renomados, né, dessas temáticas. Neste vídeo de encerramento, né, diante de todos os tópicos já abordados no desenvolvimento, eu julguei importante, né, focar nos conceitos-chave, né? Apesar que conceitos, terminologias, né, normalmente se aborda no início do desenvolvimento, né? Dependendo do conceito, terminologia, até numa introdução é adequado, né, inserir, né? Mas como o desenvolvimento, né, foi muito mais relevante focar, né, nas estratégias de precificação de produtos e serviços, né, e nos métodos, né, utilizados em cada uma delas, né, e até mesmo na exemplificação, né, do cálculo, né, da hora clínica global, né, acrescida dos gastos variáveis, né, no caso de produtos, eu utilizei o exemplo, né, de um procedimento odontológico, mas que é aplicável para quaisquer outros setores, né, do ramo de serviços, né. Então, como o meu foco foi nas estratégias e métodos de precificação de produtos e serviços, aqui nesse vídeo de encerramento eu introduzo focando nos conceitos-chave, né, de precificação de produtos e serviços, né. Tem um artigo, né, que eu disponibilizei também junto com os materiais, ele é intitulado Taxa de Juros, né. Taxa de juros, que também foi submetido ao convívio, né? Estes conceitos-chave que eu vou apresentar aqui, eles estão no artigo de taxa de juros, e não no de precificação. Mas estes conceitos-chave, eles se aplicam totalmente à precificação de produtos e serviços, por isso eu vou focar neles aqui, como recapitulação de tudo que já foi abordado desde a introdução até aqui, né, para a fixação, né, completa dos conteúdos abordados, né? E em seguida, né, dos conceitos-chave, eu vou refletir um pouco sobre a importância da precificação estratégica para a rentabilidade dos negócios, vou mencionar um pouco sobre o aprimoramento contínuo, né, das habilidades necessárias de precificação e maximização dos lucros, vou fazer um feedback aos alunos, né, e vou falar um pouco sobre a oportunidade para perguntas e respostas, e vou fazer um encerramento, agradecimentos e incentivos finais. Tá? Então vamos lá, né, a questão dos conceitos-chave. Apresentando, né, da forma mais técnica possível os conceitos fundamentais, né, que eu vou citar aqui, aplicáveis, né, à precificação de produtos e serviços, são os seguintes. Primeiro, taxa de juros, né? A taxa de juros representa o custo do dinheiro emprestado expresso como uma porcentagem do valor principal. Ela é a remuneração do dinheiro. Ela remunera, paga, né, o credor por ceder seus recursos ao devedor e serve como indicador do retorno esperado em investimentos. A taxa de juros pode ser simples ou composta e sua definição precisa considerar fatores como o tempo, a duração do período de empréstimos impacta diretamente a taxa de juros, quanto maior o tempo, maior a remuneração do credor. Também considera o risco, empréstimos com maior risco de inadimplência exigem taxas de juros mais elevadas para compensar as chances de perdas. Também deve considerar a liquidez, recursos facilmente acessíveis do mercado geralmente possuem taxas de juros mais baixas,
E também precisa considerar a política monetária. Bancos centrais influenciam as taxas de juros na economia para controlar a inflação e estimular o crescimento. Segundo conceito-chave, inflação. A inflação representa a perda do poder de compra da moeda ao longo do tempo. Ela se manifesta no aumento generalizado e constante dos preços de bens e serviços, reduzindo a quantidade de bens que podem ser adquiridos com a mesma quantia de dinheiro. A inflação é um indicador macroeconômico importante que pode afetar diversos aspectos da economia, como renda, investimentos e consumo. Terceiro conceito-chave, deflação. Deflação é o oposto de inflação. Né? A deflação é caracterizada pela queda generalizada e constante dos preços de bens e serviços. Essa situação pode levar à estagnação econômica, pois reduz o consumo e os investimentos. A deflação é menos frequente que a inflação e exige medidas específicas por parte dos governos e bancos centrais para estimular a atividade econômica. Quarto conceito-chave, taxa de juros efetiva. A taxa de juros efetiva representa o custo real do dinheiro emprestado, considerando a capitalização dos juros ao longo do tempo. Ela é calculada levando em conta os juros sobre juros, o que significa que o valor dos juros aumenta a cada período, gerando um efeito exponencial no retorno do investimento. A taxa de juros efetiva é um indicador mais preciso do custo real do crédito do que a taxa de juros nominal, pois leva em conta o reinvestimento, né, dos juros. Né? Consiste em uma taxa inflacionada ou deflacionada, dada, fornecida no mesmo período em que ela é capitalizada. Por exemplo, uma taxa anual capitalizada anualmente, uma taxa mensal capitalizada mensalmente, uma taxa semestral capitalizada semestralmente, daí por diante. Quinto conceito-chave, taxa de juros nominal. A taxa de juros nominal é a taxa de juros acordada entre o credor e o devedor no momento da contratação do empréstimo. Ela considera a inflação, ou seja, leva em conta a perda do poder de compra da moeda ao longo do tempo. Por isso, a taxa de juros nominal pode ser um indicador mais próximo do custo real do crédito, especialmente em períodos de alta inflação. Consiste em uma taxa inflacionada capitalizada em período diferente do qual ela é dada fornecida. Por exemplo, uma taxa anual capitalizada mensalmente, ou anual capitalizada por bimestre, por trimestre, quadrimestre, semestre e assim sucessivamente. Se ela é dada no período e capitalizada no outro, ela é nominal, né? E toda taxa nominal ela considera a inflação, ou seja, ela é inflacionada, não existe taxa nominal deflacionada. A efetiva existe, é inflacionada ou deflacionada. Já a nominal não, toda nominal é inflacionada. Faz parte do conceito dela, né? É uma taxa inflacionada, né? Dada num período diferente daquele que ela é capitalizada. Sexto conceito-chave, taxa de juros real. A taxa de juros real é a taxa de juros nominal descontada da inflação, ou seja, ela não inclui os efeitos inflacionados, portanto a taxa real é deflacionada, faz parte do conceito dela. Ela representa o retorno real do investimento, ou seja, o ganho que o credor obtém após considerar a perda do poder de compra da moeda. Consiste em uma taxa deflacionada, efetiva ou nominal, isto que é dada, fornecida e capitalizada em quaisquer períodos. Né? E como é que se calcula uma taxa real? Pode-se calcular uma taxa real ou até mesmo uma taxa nominal por meio da equação de Fischer. Né? A equação de Fischer ela é a seguinte: 1 mais a taxa de juros real igual 1 mais a taxa de juros nominal dividido por 1 mais a taxa de inflação. Se você tem a taxa nominal e a de inflação que é calculada real, então você faz taxa de juros real é igual, abre colchetes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros nominal dividido, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 1 mais a taxa de inflação, fecha parênteses, fecha colchetes, né, menos 1. E esse resultado, né, que vai dar em decimais, você multiplica por 100 para dar em percentuais. Né? Se você tem a taxa de juros real e tem a de inflação, que é a nominal,
Aí você vai fazer, né, 1 mais a taxa de juros real dividido por 1 mais a taxa de juros da inflação, né, e o resultado disso você vai fazer menos 1 para dar em termos decimais a taxa de juros nominal e multiplicar por 100 para dar a taxa de juros em percentual. Sétimo conceito-chave, né, é crescimento exponencial da taxa de juros. O crescimento exponencial da taxa de juros ocorre quando os juros são capitalizados, né? Isso significa que os juros rendem juros subsequentemente, né, gerando um efeito cumulativo que aumenta o valor do investimento a uma taxa cada vez maior. A taxa de juros efetiva reflete esse crescimento exponencial. Oitavo conceito-chave, crescimento linear da taxa de juros. O crescimento linear da taxa de juros pressupõe que os juros são calculados apenas sobre o valor principal inicial do empréstimo ou investimento. Neste cenário, o retorno do investimento aumenta de forma constante ao longo do tempo, né, sem o efeito cumulativo da capitalização. Este tipo de crescimento é menos comum em finanças, sendo a capitalização a forma predominante. Nono conceito-chave, taxa de juros bruta. A taxa de juros bruta representa a taxa de juros total cobrada pelo credor sem considerar a dedução de tributos, a dedução tributária, né, de impostos, taxas administrativas, contribuições. Né? Quem quiser entender as 5 espécies tributárias pode ler o artigo das espécies tributárias que também está disponibilizado nos materiais. Né? Então, taxa de juros bruta não considera a dedução. Se não considera a dedução tributária, é porque ela está incluindo todos os tributos. Né? Você está incluindo todos os tributos, né, nessa taxa. Né? É o valor nominal acordado entre as partes na contratação do empréstimo. 10º conceito-chave é a taxa de juros líquida. A taxa de juros líquida é o valor efetivamente recebido pelo credor após a dedução tributária, ou seja, ela não inclui o valor dos tributos nela, né? Ou seja, ela exclui, deduz, retira, né, todo o valor dos tributos dela, né, de impostos, taxas, contribuições sociais, empréstimos compulsórios, né? Representa o retorno real do investimento após os descontos obrigatórios. 11º conceito-chave, valor presente líquido, né, o VPL. O valor presente líquido, ou VPL, é um indicador financeiro utilizado para avaliar a atratividade de um fluxo de caixa futuro. É o lucro líquido no presente. Ele desconta os fluxos de caixa futuros para o seu valor presente utilizando uma taxa de juros apropriada, né, geralmente a taxa de custo de capital. Projetos com VPL positivo são considerados favoráveis, pois indicam um retorno positivo sobre o investimento. O VPL é um valor absoluto, não é um valor relativo, percentual. 12º conceito-chave é o valor presente bruto, VPB. O valor presente bruto, ou VPB, é similar ao VPL, mas não considera a dedução tributária do fluxo de caixa futuro. Ele não considera a dedução, ou seja, ele inclui, né, o valor dos tributos. É o faturamento bruto no presente. Ele simplesmente desconta os fluxos futuros para o seu valor presente utilizando a taxa de juros adequada. O VPB é menos utilizado que o VPL, pois não reflete o impacto real dos impostos sobre o retorno do investimento. 13º conceito-chave, valor futuro líquido, né? VFL. O valor futuro líquido, ou VFL, é um indicador financeiro que calcula o valor futuro de um fluxo de caixa descontado para o final do período de análise, levando em consideração a taxa de juros e a dedução de impostos e taxas. É o lucro líquido no futuro. Projetos com VFL positivo indicam que haverá um saldo positivo ao final do período, após o pagamento de todos os custos. 14º conceito-chave, né? Valor futuro bruto, VFB. O valor futuro bruto, VFB, calcula o valor futuro de um fluxo de caixa descontado para o final do período de análise, considerando apenas a taxa de juros sem descontar os efeitos tributários. É o faturamento bruto no futuro.
Trata-se de um conceito menos utilizado, pois não reflete o impacto real dos tributos, né, sobre o valor final do investimento. 15º conceito-chave: capitalização simples. A capitalização simples é um método de cálculo de juros no qual os juros são calculados apenas sobre o valor principal inicial do empréstimo ou investimento. Em cada período, o juro é adicionado ao valor principal para determinar o montante final. Este método não considera o efeito cumulativo de juros sobre juros, resultando em um retorno menor do que a capitalização composta. 16º conceito-chave: capitalização composta. A capitalização composta é um método de cálculo de juros no qual os juros são calculados sobre o valor principal e sobre os juros acumulados de períodos anteriores. Isso gera um efeito cumulativo, juros sobre juros, que aumenta o valor do investimento a uma taxa cada vez maior. A capitalização composta é o método mais comum utilizado em finanças, pois reflete o crescimento real dos investimentos ao longo do tempo. Então, nesses 15 minutos deste vídeo de encerramento, eu considerei os 16 conceitos-chave aplicáveis à precificação de produtos e serviços. Né? São muito úteis, né, para se entender como precificar produtos e serviços. Né? Essa abordagem um pouco mais técnica, né, para apresentar esses conceitos, né, e terminologias, né, trouxe avanços, né, relacionados àquilo que é visto na literatura. Né? Para apresentar esses avanços de forma abrangente, né, o artigo, né, elaborado sobre taxa de juros, né, ele se baseia em obras renomadas, recentes de alto impacto, publicadas por especialistas renomados na área. Né? A seleção criteriosa das referências garantiu a qualidade e relevância das informações apresentadas. Né? A tradicional distinção entre taxas nominais e reais se fortalece com a crescente importância da inflação. Né? O desenvolvimento de novos indicadores, como as taxas de juros implícitas em swaps, né, de títulos do Tesouro, permite uma análise mais precisa das condições de mercado e das expectativas sobre o futuro. O uso de técnicas de Big Data e Machine Learning permite a análise de conjunto de dados massivos relacionados às taxas de juros, revelando padrões e tendências que antes eram invisíveis. A crescente atenção à desigualdade social impulsiona a pesquisa sobre os impactos distributivos de taxas de juros, né, que impactam diretamente, né, no processo de precificação de produtos e serviços. Né? O avanço na compreensão das complexidades das taxas de juros permite aos bancos centrais uma calibragem mais precisa das políticas monetárias. Os avanços terminológicos e analíticos impulsionam o surgimento de novos instrumentos financeiros baseados em taxas de juros e precificação de produtos e serviços. Então, estes foram alguns avanços que esse artigo da taxa de juros trouxe para a temática específica de taxa de juros, mas que é aplicável à precificação de produtos e serviços. Além desses avanços tecnológicos, foram trazidos também avanços conteudísticos, né, lá no artigo de taxa de juros. Né? As taxas de juros em suas diversas modalidades, né, nominais, reais, simples, compostas, brutas, líquidas, de curto, médio e longo prazo, influenciam de forma significativa as decisões de investimento e financiamento de agentes como investidores, empresas, governos. Tal influência se dá por meio do cálculo de taxa de retorno, do custo de capital e das políticas fiscais, respectivamente. As políticas de taxa de juros podem ter impactos sociais e distributivos significativos, especialmente em relação à desigualdade de renda. O aumento das taxas de juros pode beneficiar credores de classe alta e prejudicar devedores de classe baixa, dificultando o acesso ao crédito para a população de baixa renda. O estudo aprofundado das taxas de juros no mercado financeiro brasileiro é fundamental para compreender a dinâmica da economia brasileira, as decisões dos agentes econômicos e os impactos sociais das políticas públicas. Acompanhar os avanços teóricos e as experiências internacionais contribui para a formulação de estratégias que promovam a estabilidade econômica, a inclusão financeira e o desenvolvimento social do país. Né?
Então, essa pesquisa sobre taxa de juros ela trouxe avanços tecnológicos e conteudísticos importantes para a temática de taxa de juros, mas que é aplicável à precificação de produtos e serviços, né? No tópico ainda, né, de precificação de produtos e serviços, né, no artigo que leva esse título, né, submetido à Convibra, as conclusões foram as seguintes, né? Quanto às contribuições teóricas da pesquisa, né, pode destacar que ela aprofunda a compreensão da precificação no mercado e nas instituições de ensino superior, explorando as principais estratégias adotadas com foco em dados recentes e de alto impacto. Destaca-se a importância da precificação baseada em valor, considerando a percepção do cliente, oferecendo benefícios tangíveis e intangíveis que justifiquem o preço. Abordam-se as tendências globais em precificação, como precificação baseada em dados, personalizada, dinâmica, baseada em assinatura, transparente, baseada em propósito. Enfatiza-se a relevância da precificação flexível para atender às diferentes necessidades e possibilidades dos clientes. Discute-se o futuro da precificação com a crescente utilização da inteligência artificial para a personalização extrema e preços dinâmicos em tempo real. Quanto às contribuições empíricas dessa pesquisa, pode destacar que ela fornece um panorama abrangente das diferentes práticas de precificação utilizadas no mercado e nas IES, com exemplos concretos e análises de suas vantagens e desvantagens. Apresentam-se estudos de caso que demonstram a aplicação de estratégias inovadoras de precificação em diferentes contextos e evidenciando seus resultados positivos e aprendizados. Oferecem-se insights sobre as tendências globais em precificação com base em dados de mercado e pesquisas relevantes e ilustrando como essas tendências estão impactando as empresas e as IES. Contribui-se para a compreensão dos desafios e oportunidades da precificação nas IES, considerando as características específicas do setor educacional. Propõe-se um modelo de precificação estratégico para empresas e IES, considerando os diferentes fatores internos e externos que influenciam a definição de preço. Quanto às contribuições metodológicas dessa pesquisa, pode-se destacar que ela utiliza uma metodologia qualitativa com revisão bibliográfica extensa, análise crítica de obras e autores relevantes. Adota-se uma abordagem exploratória, buscando identificar as principais tendências e práticas de precificação no mercado nas IES. Emprega-se técnicas de análise de conteúdo para extrair insights dos dados coletados e embasar as conclusões da pesquisa. Utiliza-se um método de amostragem não probabilística por conveniência, selecionando obras e autores que apresentam a vanguarda do conhecimento em precificação. Apresenta-se um processo de pesquisa transparente e rigoroso, garantindo a confiabilidade dos resultados. Né? Quanto aos principais achados, lacunas encontradas nas sugestões para pesquisas futuras, pontos fortes e limitações da pesquisa, estão na seção conclusões e considerações finais do artigo Precificação de Produtos e Serviços submetido à Convibra e disponibilizado nos materiais deste curso. Agora, abordarei, né, a questão, né, da importância da precificação estratégica e aprimoramento contínuo de habilidade de precificação e maquinação dos lucros. Né? A precificação estratégica é necessária, conforme apresentado no vídeo de introdução e também no desenvolvimento, né, para dar a segurança, né, ao vendedor, né, dos seus produtos e o prestador de serviços, né, de que o preço que ele está praticando ele está dentro de uma janela aceitável, né, que oferece a ele, né, um preço que seja justo, né, que compense todos os gastos envolvidos, né, na oferta desses produtos e serviços, né, envolvendo lá custos de despesas fixos, custos de despesas variáveis, né, e retorna a ele, né, um valor que seja suficiente para cobrir o seu labore, o salário desejado, né, a lucratividade desejada, né, mas sem ultrapassar o valor que o cliente está disposto a pagar. Né? Então tem que se considerar os dois lados. Né? Para isso é até importante estudar também qual seria, né,
uma janela de barganha, por exemplo. Quando a gente estuda estratégias de negociação, a gente estuda como é que se faz negociação de preços, né, de produtos, serviços, né, negócios, parcerias, projetos, investimentos. Né? O preço mínimo é o preço que eu estou disposto a vender o produto. Né? Eu estou disposto a vender o produto ou o serviço, né? Que está diretamente relacionado com os meus gastos, né? Fixos, variáveis, prolabores, salário desejado, rentabilidade desejada. E o preço máximo é o preço máximo que o cliente, que o consumidor está disposto a pagar. Então essa seria a janela de barganha, né? Seria o ponto inicial, o ponto final, o limite inferior e o limite superior, né, da barganha, né, que eu poderia fazer, né, com o meu cliente. Né. O preço mínimo de um produto ou serviço, ele tem que ser, né, esse preço mínimo, né, que cobre todos os gastos, né, do produto ou serviço, incluindo também, né, prolabore, salário desejado, margem de lucro desejada, né, taxas, né, os efeitos tributários, né, taxa de cartão, todos aqueles gastos lá que estão embutidos ali, né, até custos de laboratório também, se for aplicável ao setor, ao serviço, ao produto. E o preço máximo, que é o preço máximo que o cliente está disposto a pagar, normalmente é o preço médio do mercado, né? Se o seu produto, o seu serviço, né, tem um preço médio, você calculou o preço médio do mercado, de um produto ou serviço que você oferece, né? Se a sua concorrência cobra um preço X, né, esse é o preço médio lá do seu produto ou serviço no mercado, e você cobra um valor maior, dificilmente o cliente vai estar disposto a pagar. Né? A não ser em casos excepcionais que você realmente prove ter diferenciais, né, que a sua concorrência não tem, e que convença o seu cliente, o seu consumidor, né, a despender, né, a pagar mais pelo produto e serviço que ele vai encontrar na concorrência, mas não com os seus diferenciais. Aí, neste caso, sim, você conseguiria manter a sua fatia de mercado até aumentar essa fatia de mercado. Caso contrário, o valor médio de mercado é o valor máximo que você vai poder cobrar do seu produto e do seu serviço. Né? E que é o valor máximo que o cliente está disposto a pagar pelo seu produto e serviço, via de regra, né? Embora haja exceções. Então, essa é a importância da precificação estratégica, né? Porque sem a precificação estratégica, né, considerando o valor mínimo e o valor máximo, né, que você vai poder cobrar, você não consegue garantir a rentabilidade do seu negócio. E, portanto, a sua lucratividade ela não vai ser suficiente para cobrir os seus gastos, né, e dar o retorno do seu investimento. Para aprimoramento contínuo das habilidades de precificação, sugere-se leitura, estudo, aplicação, né, dos conteúdos lá no seu setor, na sua empresa, né, para que todos os conteúdos sejam fixados, né, para que você continue aprimorando cada vez mais. Se você já elabora artigos, livros, né, você pode elaborar, né, artigos científicos, livros, resumos, né, trabalhos, né, em temas específicos, né, que ou você tem dificuldade, né, em algum detalhe, aí você pode aproveitar o artigo para preencher as lacunas no seu conhecimento, né, superar essas dificuldades, né, e ajudar outras pessoas a superar essas dificuldades também. Você pode selecionar a temática que você tem domínio e você quer trazer avanços, né, terminológicos, conteudísticos, conceituais, taxonômicos, né, contribuições teóricas, empíricas, metodológicas, né, e aí nas temáticas que você tem domínio você tem condições de trazer tais contribuições. Nas que você tem dificuldade você consegue, né, preencher as suas lacunas, superar as suas dificuldades e ajudar outros a superar essas dificuldades também. Então seria uma forma, né, de aprimoramento contínuo dessas habilidades de precificação e maximização dos lucros. Né? Caso você seja expert em precificação e maximização dos lucros, você pode abrir um serviço de consultoria, de assessoria, né, um curso online, um curso presencial, né, sobre essa temática. Você pode ministrar, né, algum componente curricular num curso de graduação, especialização, mestrado, doutorado, né, que contemple, né, conteúdos de precificação de produtos e serviços, maximização dos lucros.
Agora, nesses próximos minutos, eu vou focalizar, né, sobre as oportunidades que os alunos e alunas têm para sanarem suas dúvidas, né, que os alunos têm para fazerem perguntas e receberem respostas satisfatórias a elas. Incentivo que todos os alunos e alunas interajam entre si, né, troquem informações, experiências, né, compartilhem seus conhecimentos teóricos e empíricos metodológicos, façam network e façam networking com as parcerias certas. Né? A educação continuada e o network com as parcerias certas são as duas principais formas de aprimoramento contínuo em todas as áreas do conhecimento. Né? E educação continuada não quer dizer simplesmente cursar um mestrado, doutorado e pós-doutorado e encerrar por aí. Não. Por contínuo entende-se a vida toda. Enquanto você tiver energia, tempo, né, para estudar, trabalhar, né, aplicar seus conteúdos, né, avançar, inovar, empreender, faça. Enquanto você tiver vida, faça. Isso é contínuo. Né? Então, para quem entende o que é educação continuada, o que é contínuo, não existe o fim de carreira. O fim de carreira é a morte. Né? O pós-doutorado não é o fim de carreira, 30 anos de exercício profissional não é fim de carreira, a aposentadoria não é fim de carreira. Fim de carreira, para quem entende o que é contínuo, é a morte. Isso porque depois de morrendo não conseguiu produzir pesquisa científica aqui nessa terra. Né? Então, né, seja lá no paraíso, né, para quem acredita, né, que vai existir um paraíso e vai estar lá no paraíso, só quando estivermos lá é que vamos entender se vai haver necessidade ou não de pesquisa científica lá, se vamos produzir ciência lá ou não, né, seja no céu ou na terra, né, para quem acredita. Né. Então, aí só quando estivermos lá é que vamos saber disso. Mas nessa terra, né, a carreira ela termina quando a gente morre. Né. Não é quando a gente aposenta, nem quando tem uma quantidade de anos, nem cursos no currículo. Não é isso. Então façam network, interajam, façam perguntas, sanem as suas dúvidas. Caso houver alguma pergunta, alguma dúvida complexa, específica, entre em contato comigo, com os outros professores, tutores. Não deixem lacunas acumularem, não deixem dúvidas acumuladas. Agora, eu vou mencionar os agradecimentos, incentivos e encerramento final deste vídeo. Né? Agradeço a você, aluno, a você, aluna, né, pelo tempo, esforço, né, dinheiro despendido durante a realização desse curso. Se você chegou até aqui, acredito eu que você tenha apreciado todos os conteúdos desde o início do curso, né, vídeo de introdução, de desenvolvimento, de encerramento, todos os materiais, né, incluindo livros, artigos, né, vídeos do YouTube e outras plataformas, né, materiais em PDF, Word, Excel, PowerPoint, entre outros materiais, né, redes sociais, lives, né, tudo que foi disponibilizado durante esse curso, provas, né. E além desses agradecimentos, incentivo a você, aluno, a você, aluna, a aplicar tudo o que você aprendeu. Né? Conforme já vem sendo incentivado desde o começo, e para você que já vem aplicando desde o começo, meus parabéns. Se você não aplicou tudo, aplique tudo. Aplique todo o seu conhecimento adquirido neste curso na sua prática profissional, na sua prática acadêmica, na sua prática pessoal. Né? Todos os conceitos, terminologias, conteúdos, taxonomias, e materiais apresentados são extremamente úteis e relevantes para a sua prática, né, profissional, acadêmica e pessoal, principalmente no que tange à precificação de produtos e serviços. Muito obrigado.